Olá, tudo bem com vocês? Nesta aula nós iremos conversar sobre sistemas operacionais. Iremos entender qual é a principal função, as características deste software. Tá? Nós já vimos nas outras aulas, vocês já sabem, entendem, dos hardwares e dos softwares que compõem um computador. Ou seja, nós temos o hardware, dentro do hardware nós temos os hardwares dos computadores, placa-mãe, processador, memória, disco rígido e continuando nos hardwares, nós temos os periféricos, que se caracterizam entre periféricos de entradas e de saída, que são as impressoras, mouses, teclados e assim por diante. E hoje nós iremos entender o software que faz essa ligação entre o hardware, os dispositivos de entrada e saída, com o usuário. Porque imagina o seguinte, se toda vez que você precisasse utilizar um mouse, utilizar um teclado, escanear um arquivo, você tivesse que programar, digitar zeros e uns lá no terminal para que você tenha o conteúdo digitalizado. Seria praticamente impossível. Então foi por isso que desenvolveram os sistemas operacionais. Outro benefício do sistema operacional é a facilidade de desenvolvimento de sistema. Por quê? Porque o sistema operacional ele é desenvolvido para funcionar em certos hardwares, tá? Não são em todos, e esse é uma característica entre dos Windows e dos macOS, pois os macOS são desenvolvidos para funcionar perfeitamente no hardware, já os softwares do Windows são desenvolvidos para funcionar na maioria dos hardwares existentes, ou se não 100% dos hardwares existentes no mercado. Então, por isso que o macOS é mais rápido. Não quer dizer que o hardware é mais rápido desenvolvido. Não, mas o software, ou seja, o sistema operacional macOS, é mais otimizado para esse hardware. Porém, nesse caso, né, os desenvolvedores de sistemas não precisam se preocupar em que hardware estará rodando o seu software. Se o seu hardware é um hardware de última geração, se é da geração passada, se é um hardware muito antigo, o desenvolvedor não precisa se preocupar com esse tipo de situação, pois quem se preocupa é o sistema operacional. E o desenvolvedor, ele desenvolve o sistema para aquele sistema operacional e não para aquele hardware que vai funcionar, entendeu? Então, facilita muito a vida dos usuários, né? Você que faz o uso de computadores no dia a dia, e também facilita muito mais a vida do desenvolvedor de sistemas que não precisa se preocupar em que hardware estará rodando o seu aplicativo. Mas para nós entender, vamos lá para os slides. Segundo Machado, em maio do ano de 2007, ele diz o seguinte, que o sistema operacional é o conjunto de rotinas executadas pelo processador, certo? Isso exatamente. Tá? Um sistema operacional nada mais é que um conjunto de rotinas. Que tipo de conjunto de rotinas? A partir do momento que você deixa o seu computador ligado, mesmo que você não esteja fazendo nada nele, o seu processador, o seu computador está executando algum tipo de rotina. Seja uma verificação de antivírus, seja uma rotina de som, seja uma rotina de vídeo, né? Porque ele não deixou de dar vídeo enquanto ele estava parado. Ou seja, existe várias rotinas, mesmo que você não esteja usando o seu computador, ele estará em execução. Controlar o funcionamento de um computador, gerenciamento e utilização e compartilhamento de seus recursos. Ou seja, ele gere todos esses recursos, todas as situações do computador. Quem lembra que são recursos? Recursos são memória, espaço em disco, processador, endereçamento de memória, de cache, ou seja, todos os recursos, os hardwares disponíveis no computador. O acesso a uma placa USB, o acesso a um pendrive, ou seja, tudo isso é feito pelo sistema operacional. Definição Tannenbaum, em 2003, ele diz o seguinte, que é um programa de computador que age como intermediário entre o usuário e o hardware. Também está 100% correto, pois o sistema operacional nada mais é que uma interface, ou seja, um intermediário entre o usuário e o hardware que está sendo manipulado. Tá? E, por que utilizar sistema operacional? Simples, você já deve ter entendido, porque se não tiver um sistema operacional, mesmo que fosse lá os primeiros, o Windows DOS, o Windows MS-DOS, foi um dos primeiros sistemas operacionais aí construídos, que funcionava entre zeros e 1 bytes no CMD, ou seja, não tinha nem interface gráfica, mas era necessário para utilizar o aproveitamento do hardware, porque sem ele o hardware não serviria para nada. Mesma coisa no dispositivo de entrada e saída, sem ter um computador, sem ter um lugar para processar esses dados, beleza? Então,
Serve para aproveitamento do hardware, executar programas e facilitar a solução de problemas, tá? Ou seja, tipos de conflitos, alguns tipos de conflitos, ele consegue resolver. Ou seja, como você desenvolve, como o desenvolvedor ele desenvolve o aplicativo focado no sistema operacional, acaba aqui sendo muito mais vantajoso o próprio sistema operacional resolver esse tipo de conflito. Que tipo de conflito? Erro de acesso à memória, erro de acesso em disco, um acesso violado a um arquivo, ou seja, o arquivo tentou acessar um arquivo que não existe mais, esse tipo de problema, certo? Então, usar o hardware de maneira mais eficiente também é um dos benefícios de se usar o sistema operacional. E nesse caso, o macOS, como eu já comentei com vocês, se dá muito mais melhor do que o Windows. Por quê? Porque já que o Windows ele é feito para desenvolver, para rodar em dezenas de milhares de hardwares diferenciados, e o macOS é desenvolvido para funcionar em cima de um hardware específico. E as funções básicas de um sistema operacional? Interface com o usuário, shell ou ambiente. O shell é ambiente em DOS, ou seja, um MS-DOS, ali a telinha onde você digita os comandos. Gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, tratamento de interrupções. O gerenciamento de processos, galera, é o gerenciamento dos recursos que estão sendo executados, ou seja, dos programas que estão sendo executados. Mas, professor, meu computador está aberto aqui, está ligado, mas não tem nenhum... Não tem nenhum programa que você abriu. Mas para o sistema operacional funcionar, ele tem que estar aberto, tem que estar funcionando. Tem que existe processo ali em execução. Gerenciamento de memória, ou seja, quantos GB de memória você tem no seu computador? Você tem 4 GB, 5 GB, 6 GB? Você tem esse recurso e quem faz o gerenciamento dele é o sistema operacional. Ou seja, é ele que vai definir quantos gigas, quantos megas de espaço vai ser reservado para o processo X, quantos vai ser reservado para o processo Y e assim por diante. Os tratamentos de interrupções são os erros causados por alguns tipos de conflitos. O principal conflito que acontece, erro que acontece no sistema operacional, é o acesso violado a um espaço de memória. Ou seja, na memória, ou seja, no seu espaço de memória, no espaço de memória do seu computador, existe vários espaços, ou seja, o montante do seu espaço de memória, ou seja, seus 4 GB, 6 GB de RAM, é dividido em pequenos espaços. Espaço de 2, 5 megas, por exemplo. E os seus arquivos são armazenados dentro desses pequenos espaços. O que pode acontecer? Pode acontecer que o sistema operacional tenta salvar um arquivo num espaço que já esteja reservado. E esse espaço que está sendo substituído iria ser utilizado para um processo. O que vai acontecer? Quando o processador acessar esse espaço de memória para pegar a informação e não for mais a mesma, vai ocorrer um erro ali de conflito, e vai ocorrer uma interrupção. Outro erro de interrupção são as prioridades. Como assim prioridades? Você aí, provavelmente, quando vai testar um computador para ver se ele não está travado, você geralmente mexe o mouse ou o teclado. Ou o teclado ali no lock, ou tenta digitar alguma coisa, certo? Por quê? Porque o mouse e o teclado, eles têm preferência, ou seja, eles têm prioridade na execução do Windows, dentro do Windows. Ou seja, ele para tudo que ele estiver fazendo para executar esse tipo de comando de mouse e teclado. Por isso que às vezes o computador pode estar travado, mas o caps lock, o unlock, ele continua funcionando e o seu mouse também continua funcionando. Por quê? Porque o Windows ele dá prioridade, ou seja, ele gerencia as interrupções, ele para tudo que ele está fazendo para executar os comandos de mouse e teclado. Beleza? Gerenciamento de sistemas de arquivo, tá? São outras características que nós iremos entender melhor com o que é o sistema de arquivos, mas nada mais é do que nossas pastas e os nossos arquivos disponíveis dentro do computador. Operações de entrada e saída, como a gente viu, são os nossos periféricos de entrada e saída que injetam ou consomem dados do nosso computador. Tá? E o sistema operacional, como a gente estamos entendendo, ele é dividido em camadas, certo? Como assim em camadas? Então, o sistema de computação é dividido basicamente em 4 componentes: o hardware, o sistema operacional e os programas e aplicativos e os usuários. Então, são essas 4 camadas que são do sistema operacional. Nós vamos entender quem é cada uma delas e o que faz cada uma delas, certo? Então, o hardware é um ou mais processadores, memórias
discos, impressoras, vários outros dispositivos de entrada e saída que a gente já estudou. Tá? Então, esses são os hardwares do nosso computador. É a nossa primeira camada do sistema operacional. Ele fornece os recursos básicos de computação. Ou seja, sem o hardware, um sistema operacional não serve para nada. Como também, sem o sistema com somente o sistema operacional, o hardware não serve para nada. Tá? Não é útil para nós seres humanos. Na segunda camada, nós temos os programas e aplicativos, que definem a maneira em que esses recursos são usados para resolver os problemas da computação dos usuários. Então, imagina se você só tivesse o sistema operacional. Porém, se você não tem um pacote Office, seja Word, Excel, PowerPoint, um navegador de internet, ou ele por si só não acessa a internet. Ou seja, você precisa desses outros aplicativos para que o seu computador seja mais útil, ou seja, mais produtivo. Certo? Que senão, o que seria um computador? Imagina um computador sem nenhum aplicativo. Não serviria para nada também, certo? Você só iria ligar ele e usaria os aplicativos nativos do sistema operacional, desligaria, pronto, acabou. Ou seja, não serviria muito para o nosso dia a dia, beleza? Então, os programas e aplicativos, que pode haver muitos usuários, tá? Diferentes, testando resolver problemas diferentes. Então, nesse caso, dentro do Windows, vocês sabem que nós podemos ter vários usuários. Você tem lá, geralmente, o usuário administrador, o usuário convidado, o usuário da tia, o usuário do tio, o usuário da mãe, o usuário do pai, o usuário do papagaio. Ou seja, dentro do seu computador, você pode ter vários usuários. O que acontece? A gente sabe que, se você salvar um arquivo dentro do usuário administrador, você não consegue pegar, ele não vai estar na sua área de trabalho do usuário da sua mãe, certo? Isso pode ocasionar alguns conflitos ali na hora de utilizar o computador. Ah, meu filho, eu baixei o arquivo e agora copiei na área de trabalho e ele não está. Mas aí ele baixou num outro usuário. Mas aí para vocês entenderem que dentro do Windows, dentro dos usuários, dos sistemas operacionais no geral, você pode ter vários usuários. Tá? Então, pode haver muitos programas e aplicativos diferentes, certo? Você pode ter vários programas, vários aplicativos diferentes, dezenas. Eu utilizo o computador de uma forma, sua esposa, seu esposo utiliza de outra forma, faz uso de alguns outros aplicativos, tá? Então, é diferente. A forma de utilizar o computador é diferente, tá? De cada pessoa. E por último, nós temos o sistema operacional, que é o SO, que controla e coordena o uso de hardware, entre outros vários programas e aplicativos para os vários usuários. Tá? Professor, os usuários podem utilizar o computador ao mesmo tempo? Podem, né? Não exatamente ao mesmo tempo. Eles podem inicializar o usuário, faz o uso, faz logoff, entra com outro usuário e assim sucessivamente. Os dois ao mesmo tempo não conseguem. Claro, existem sistemas empresariais, sistemas em rede, de controle de acesso em rede empresariais que possibilitam esse tipo de controle para você. Você pode ter dentro de um data center, dentro de um servidor, o sistema do Windows, onde que o usuário pode logar, as contas do usuário, na verdade, ficam salvas dentro desse data center, não ficam nas máquinas. Ou seja, o usuário pode logar o seu usuário em qualquer máquina dentro da empresa, que será automaticamente puxado os arquivos, os documentos que ele tiver. Tá? Mas, usualmente, nas nossas residências, isso não é possível. Então, para a gente entender um pouco melhor do sistema operacional, vamos ver os históricos, né? O histórico do sistema operacional. Tá? Vamos entender como que ele surgiu, a gente já entendeu para que ele funciona, então agora vamos entender da onde que ele surgiu. Tá? Então, os primeiros registros do sistema operacional é da década de 40. Lembra das estruturas de máquinas? Vocês já estudaram aí fundamentos, né? No caso a história do computador, vocês já ouviram falar dessas máquinas. E sim, essas máquinas foram as primeiras aí que tiveram um sistema operacional. Então a primeira foi a Enigma, que foi desenvolvida para decifrar os códigos de guerras. Em 1944, a máquina chamada Colossus, da IBM. Em 1946, a ENIAC. Em 1949, a EDSAC e essas outras aí.
que elas tinham em características? O sistema operacional delas era um próprio delas, não serviam para outra máquina. Ou seja, o sistema operacional da máquina ENIAC só servia para a ENIAC, que foi desenvolvido para rodar naquele hardware específico. Ele não conseguiria puxar aquele sistema operacional e colocar numa outra máquina, e colocar numa outra máquina de modelo diferente, uma outra ENIAC até que poderia, certo? Então, na década de 50, quando surgiu ali os transistores, mais velocidade de processamento, as memórias magnéticas, ou seja, acesso rápido. 1951 surgiu aí o primeiro computador de processamento real. E em 1953 teve a IBM 701, o primeiro sistema operacional que era capaz aí de ser instalado em grande escala, ou seja, em máquinas diferentes. E o processamento em batch. Tá? Esse processamento em batch, galera, é quando é um arquivo em lote, ou seja, o que é um arquivo em lote? É um arquivo com vários comandos CMDs, com vários comandos ali CMDs que são executados de uma única vez. Tá? Na década de 60, com o surgimento aí dos circuitos integrados, aí as máquinas 1964, o IBM System 360, também já veio com o OS 360, já com suporte a multiprogramação, com programação de várias linguagens de desenvolvimento, ou seja, você não precisaria ficar travado numa linguagem de programação, de acordo com as linguagens ali da época. Múltiplos processadores, em 1965, os sistemas operacionais já estavam sendo capazes de utilizar aí processamento em múltiplos processadores. E em 1969, a Unix na versão Multitics, ou seja, que no caso já é a primeira versão do próprio Linux que a gente utiliza até hoje aí em grandes data centers. E nas nossas residências também é possível utilizar sistemas aí com base no Unix, que é gratuito, ao contrário do Windows e do macOS, que é pago. Tá? Já em 1970, nós tivemos aí, com os circuitos integrados de larga escala, nós tivemos a fundação da Apple e da Microsoft, que aí veio os grandes sistemas operacionais que a gente tem hoje. Tá? Então, na década de 80, também os primeiros computadores para uso residencial, tá? Ou seja, o IBM PC, o Unix, Berkeley, BSD, que daí no caso já é uma outra versão o BSD, é uma outra versão do próprio Unix. Em 1981 surgiu aí o Sun Micro, ou seja, RISC com o Sun SO e o Solaris, e o Microsoft Windows, o IBM OS 2 e esses outros aí sistemas operacionais na década de 80. Então a gente já percebe que o sistema operacional existe há muito tempo. Ou seja, nós estamos aí com mais de 40 anos desde o primeiro sistema operacional. Tá? E veja o quanto ele evoluiu dentro desses 40 anos. Tá? Evoluiu muito e ainda tem muito para ser evoluído. Mas aí na década de 90, nós temos aí os sistemas especialistas, multimídia, banco de dados distribuídos. Inteligência artificial, redes neurais, processadores mais rápidos, memórias muito mais rápidas, unidades de entradas e saídas menores, ou seja, mouse, teclado, impressoras, caixinhas de som, tudo reduzido aí com o aumento, com a evolução da tecnologia. Os Unix, o HP VX, o IBM AX, Microsoft Windows e o próprio Linux. Tá? E no momento atual, nós temos aí a evolução mais rápida do hardware, novas interfaces, linguagens naturais, som, realidade virtual, processamento distribuído e sistemas operacionais embarcados são algumas das características do mundo atual, incluindo aí, reforço para vocês, a inclusão aí das assistentes virtuais, como Alexa, Google, da Google Assistente, ou seja, alguns das assistentes virtuais aí que estão aí para automatizar a nossa vida, facilitar a nossa vida, que nada mais é também do que um sistema operacional ali funcionando na nossa residência. Tá? Então, os sistemas operacionais são divididos em algumas fases. Tá? Vamos entender algumas delas. Então, na primeira fase, nós temos em 1945 a 1955 o ENIAC, que é a programação de painéis e linguagem de máquina. Ele também, não existia o conceito de sistema operacional. Tá? Ele tinha, sim, um sistema ali de controle, mas não era um sistema operacional. Já na segunda fase, as primeiras linguagens de programação, GLP, linguagem de programação, cartões perfurados, sistemas operacionais e processamento em lote e dispositivo de entrada e saída, input e output.
Já na terceira fase, que é de 1966 e 1980, nós temos aí o IBM OS 360, multiprogramação, sistemas de tempo compartilhado, surgimento do Unix em 1969 e os primeiros microcomputadores de 8 bits da Apple e o sistema operacional CP/M. Tá? Já na quarta fase, nós temos aí em 1981 e 1990 a miniaturização dos equipamentos, os personal computer, ou seja, nossos PCs de hoje em dia, né? No caso, não exatamente com a tecnologia, né, de hoje, mas o nome vem desse aí. Por isso que os nossos computadores hoje se chamam microcomputadores, né? Porque lá atrás os computadores ainda eram maiores. 16 bits da IBM. Microsoft MS-DOS, sistemas multitarefas. Então esse aí é um dos primeiros sistemas operacionais da Microsoft. Sistemas operacionais de rede, o SOR, que são os sistemas operacionais que funcionavam dentro de uma rede. E na quinta fase, em 1990, até os dias atuais, nós temos sistemas para arquitetura paralela, sistemas de processamento distribuído, arquitetura de cliente-servidor, interface gráficas amigáveis e software livre. Tá? Então essas são algumas das nossas características e fases do sistema operacional. Quero forçar para vocês que o Windows ele é um software pago. Tá? O Windows ele é um software que você tem que pagar uma licença para utilizar ele. Okay? Dentro nos dias atuais, existem vários sistemas operacionais com base em Linux que são gratuitos. Como, por exemplo, o Debian, o Ubuntu, o próprio Mint. Ou seja, existem vários sistemas operacionais que você pode utilizar gratuitamente. É claro que não é o próprio Windows assim, tá? Então, fiquem atentos, às vezes você é vítima aí de uma pirataria, levou para um colega seu formatar, o cara instalou um Windows pirata para você, e você pode estar aí cometendo um crime, beleza? Mas, essa é a nossa aula de hoje. Vamos fazer algumas atividades aí para ver como que esse conteúdo cai em concurso público. Tá? Então, a primeira questão que a gente vai ver é a seguinte. É da Banca CESP, tá? Uma prova recente, 2021. Os serviços providos por um sistema operacional, como gerenciamento de processo, gerenciamento de memória e gerenciamento de sistema de arquivo, normalmente são implementados por meio de DLL, registradores, sistemas CAUS, SWAP ou processo. E aí, deixa aí. Então, vou explicar para vocês. A resposta correta é sistema CAUS, System CAUS, ou seja, sistemas de chamados, tá? Então, por que isso? As DLLs, galera, são documentos, deixa eu colocar, são arquivos do próprio Windows, certo? Que dentro dela possui funções, possui bibliotecas em que os outros sistemas conseguem acessar e utilizar. Por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo que vai precisar acessar a placa de som, ou seja, emitir um som. Você não precisa acessar diretamente a placa de som. Você pode acessar a DLL, acessar essas funções que tem dentro da DLL e utilizar as próprias funções do Windows para que seja emitido um som. Ou seja, você não precisa, literalmente, acessar diretamente a placa de som com a linguagem de programação para ser emitido. Tá? Você pode utilizar o sistema operacional que ele está ali para isso, para facilitar a vida. Certo? Os registradores, que são registradores? Registradores são as memórias cache do seu processador, L1, L2, L3, são as memórias e a função de registrar esse espaço, gravar essas memórias, esses arquivos dentro desse espaço de memória. Swap, se vocês já ouviram falar, swap é quando você reserva um espaço em disco, no disco rígido, para ser usado, para que a memória utilize. Imagina o seguinte, você tem aí 4 GB de RAM, e você quer que tem aplicativos que necessitam de um pouco mais de espaço, você pode facilitar isso usando o swap. Configura um swap dentro do disco rígido, um espaço reservado para o disco rígido, para que seja reconhecido como memória. Não vai ser rápido, vai ser muito lento, porque ele vai acessar a leitura e gravação com a velocidade do HD, ou seja, do seu disco rígido. Porém, é uma alternativa em caso aí que você necessite de um pouco mais de memória, em casos específicos. Tá? E os processos são os processos do Windows, aí, quando você abre o computador, existem vários processos, beleza? Então, System Call é um mecanismo
programático pelo qual o programa de computador solicita um serviço do núcleo do sistema operacional sobre o qual ele está sendo executado. Tá? Então, ele é o sistema onde ele possui várias funções ali internas e o desenvolvedor não precisa acessar diretamente o hardware, ele pode acessar essas funções e solicitar o uso dessas funções. As chamadas de sistemas podem ser agrupadas, a grosso modo, de 6 categorias principais: controle de processo, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de dispositivos, manutenções de informações, comunicações e proteção. Ou seja, esses são alguns dos processos que a System Call faz uso. Então, próxima questão, 2020, da banca aí CPCom. Sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa correta. O sistema operacional serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto as partes físicas quanto as partes lógicas. Vamos lá, pausa o vídeo aí, galera, responde. Eu vou ler com vocês, para vocês aí, e já vão respondendo aí, galera. Vamos responder de cabeça aí. O Linux é um sistema operacional de código fechado e por isso é pouco utilizado? O Windows é um sistema operacional de código aberto e por isso é bastante utilizado? Um sistema operacional é um software aplicativo que realiza o gerenciamento de hardware e software de um computador? Um sistema operacional não é responsável pela gestão da memória de um computador? E aí, galera? Vamos lá? Então, a letra A. O sistema operacional serve para efetuar o controle e o gerenciamento do computador, abrangendo tanto as partes físicas quanto as partes lógicas. Vamos explicar aqui as outras alternativas porque que elas estão erradas. O Linux é um sistema operacional de código fechado e por isso é pouco utilizado? Não, tá, galera? O Linux, ele é um sistema operacional de código aberto. Qualquer um pode baixar esse código, editar ele e subir uma nova versão. Ou seja, ele é free, ele é um código, um software aberto aí que você não precisa pagar uma mensalidade. Ah, professor, mas o Kali, para você utilizar todas as funções, ele é pago. Sim, são funções, são aplicativos que rodam em cima do Kali que você paga para utilizar. Tá? Não quer dizer que o Kali em si, ou seja, o sistema operacional é pago, mas sim os recursos que um desenvolvedor, uma equipe de desenvolvimento desenvolveu para que você possa utilizar. E ele sim é pago. Tá? O Windows é um sistema operacional de código aberto e por isso ele é bastante utilizado? O Windows ele é um sistema operacional mais utilizado no mundo atualmente. Porém, ele não é de código aberto. Ele é de código fechado, ou seja, ninguém tem acesso. Uns tempo atrás aí houve até um processo aí para que a Microsoft liberasse o código-fonte aí do Windows XP, que já faz mais de 20 anos que saiu do mercado. Porém, ela, mesmo assim, mesmo depois de 20 anos, ela não liberou o código-fonte do Windows XP. Tá? Um sistema operacional é um software aplicativo que realiza o gerenciamento de hardware e software de um computador? Aqui no caso, galera, é que ele apontou que é um software aplicativo. Tá? Ele não é um software aplicativo, é um software de sistema operacional. Ele é um sistema operacional. Tá? Então, por isso que ele está errado. E um sistema operacional não é responsável pela gestão da memória de um computador? Essa alternativa está totalmente errada, porque sim, o sistema operacional ele é responsável pelo gerenciamento de memória do computador. Tá? Vou colocar aqui em tela cheia. Essa é do ano 2022. Bem recente essa questão. Um dos objetivos do sistema operacional é permitir que os recursos do sistema de computação sejam usados de uma maneira eficiente. E aí? Essa alternativa está certo. A gente viu aí no slide anterior que um dos objetivos do sistema operacional é permitir que os recursos do sistema de computação sejam usados de uma maneira bem eficiente. Tá? 2021, da Banca Objetiva, vamos ver. Em relação ao sistema operacional, marcar ser para a afirmativa certa e E para as erradas. E após assinar a alternativa que é a sequência correta. Então essa aqui, ele vai aparecer ali para vocês, certo ou errado. Tá? Um sistema operacional mais sofisticado permite que múltiplos programas estejam na memória ao mesmo tempo? E aí, galerinha? Para evitar que os programas interfiram entre si e também em sistemas operacionais, algum tipo de mecanismo de processão é necessário?
embora os mecanismos de proteção contra interferência entre os programas deva estar no sistema operacional, ele é controlado pelo hardware? Vamos lá? E sim, as duas primeiras ali estão corretas, porém, o mecanismo de proteção contra interferência entre os programas deve estar, ele está sim no software, tá? Ele está no sistema operacional. O sistema de proteção de conflitos, o sistema de proteção de gerenciamento está dentro do software. Existe sim sistema de proteção dentro do hardware, tá? Por quê? Porque já existiu falhas, hoje já foram corrigidas, em que um hacker conseguia invadir o sistema operacional pelo processador, pela falha no software embarcado dentro do processador. Tá? Então, por isso, ele existe sim recursos de segurança, porém a maior parte dos recursos de segurança estão, e também de interferência, estão dentro do software. Questão de 2021. No que se refere ao sistema operacional, julgue o próximo item. Sistemas operacionais instalados em automóveis são chamados de embarcados e permite instalação de softwares adicionais pelo usuário? E essa aí é uma pegadinha, galera. Essa alternativa está errada, essa afirmação. Por quê? Porque os softwares que geralmente são embarcados dentro de um sistema operacional embarcado, ele não permite a edição, ele não permite a alteração e a adição de novos programas. É aquilo ali e pronto, acabou, né? Porém, você consegue ir numa concessionária e baixar as atualizações daquele software específico do seu veículo. E também dos softwares embarcados aí no geral. Então, sistemas operacionais embarcados são executados em computadores que controlam dispositivos que não costumam ser vistos como computadores e que não aceitam softwares instalados pelo usuário. Exemplos tipos são os fornos de micro-ondas, os aparelhos de televisão, os carros, os aparelhos de DVD e os MP3 Player. Nada impede, galera, desse software ser corrompido, tá? Desses softwares embarcados perder, corromper, acontecer alguma coisa dele perder o acesso, estragar no geral. E ter que reinstalar o software. Isso é possível. O problema é que não tem como, não existe uma forma fácil, feita pelo usuário, de instalar novos aplicativos dentro desses sistemas embarcados. Tá? Vamos lá para a nossa sexta questão. Sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa. O sistema operacional serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto a parte física quanto a parte lógica? Essa a gente já viu que está correta, certo? Tá? Eu acho que aconteceu algum problema aí que duplicou os slides. E sim, né, no caso, é a letra A. Então, galerinha, ficamos por aí. A gente entendeu hoje como que funciona o sistema operacional, o funcionamento desses recursos, como que o sistema operacional ele é responsável por fazer esse gerenciamento de recursos, tá? E algumas questões de como que esse assunto cai em concurso público. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.